Nessa aula, pessoal, vamos continuar a falar sobre como redefinir uma senha e até mesmo como criar um usuário. Ou seja, vamos fazer o mesmo processo que fizemos na aula passada, só que dessa vez, ao invés de utilizar uma mídia de instalação Windows, vamos utilizar uma mídia de instalação Linux. Ou seja, eu vou utilizar aqui como exemplo nessa aula um Linux 19.04, se eu não me engano. É o Ubuntu, a versão do Ubuntu mais recente aí que tem no mercado. Bom, o que pode ser feito? Por que eu estou trazendo esse exemplo, né? Bom, para ser feita essa etapa, precisamos fazer o boot, o pendrive bootável com a mídia de algum Linux, né? De preferência que seja Ubuntu, né? Para que seja parecido com esse tutorial para que vocês entendam. Bom, em alguns casos, pessoal, pode existir em uma máquina dois sistemas operacionais instalados, um Windows e um Linux. E eu estou trazendo esse meio aqui de como fazer para mostrar como seria se no caso tivesse um Linux instalado ou se no caso eu quisesse utilizar um Linux, que aliás a ISO do Ubuntu é mais leve do que a ISO do Windows, né, de algum Windows 10, Windows 8, Windows 7, enfim, ela é menor do que a ISO do Windows. Então por isso que eu estou mostrando esse método aqui. Bom, aqui eu vou colocar em português Brasil. O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado. Eu selecionei aqui a ISO na minha máquina virtual do Ubuntu 19.04. E vocês vão fazer, se vocês estiverem fazendo uma máquina real, vocês vão fazer o pendrive bootável com a ISO do Ubuntu ou algum Linux aí de preferência de vocês. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai iniciar em modo live, né? O Ubuntu, para iniciar no modo live, ele inicia aqui, né? Depois que ele inicia o sistema operacional, ele abre essa aba. E alguns outros Linux vai pedir para iniciar em modo live antes de dar o boot, né? Quando ele dá o boot no pendrive, aí tem lá instalação na versão gráfica, iniciar modo live, opções avançadas do Linux e tal. Então vamos vir aqui experimentar o Ubuntu, não vamos instalar, né? Vamos apenas experimentar. Bom, basicamente como funcionaria basicamente um computador com dois sistemas operacional, com Linux e com Windows. Então essa forma aqui é através do Linux, onde o Linux a gente pode manipular qualquer pasta do Windows, né, da partição onde está instalado o Windows, sem precisar ter acesso como administrador. É por isso que eu estou mostrando esta forma para vocês. E também é, eu já estudei em uma instituição onde tinha o Windows e o Ubuntu instalado, né? Onde a gente iniciava como Ubuntu, né? Só para adicionar um usuário como administrador e instalar o que a gente quisesse, né? Porque ali os nossos usuários não tinham acesso total, apenas os usuários padrão, ou seja, não poderíamos instalar é, programas e nosso acesso era limitado. Então a gente utilizava esse método aqui. Estou aguardando aí iniciar. Está um pouco bugado. Deixa eu ver se está tudo ok. Está travando a máquina virtual agora. Parece que está legal. Bom, enfim, o que vamos fazer? Vamos acessar o diretório, né? Vamos lá no Linux, né? No Ubuntu aqui no caso. Ele ainda está iniciando, né? Vamos abrir a pasta de arquivos aqui. Vamos vir aqui em outros locais para acessar a partição do Windows. E o Windows está instalado nessa partição aqui, ó, dev sda1, que normalmente é uma partição padrão onde o Linux mostra um outro sistema operacional instalado. Então vamos abrir essa partição clicando duas vezes com o botão esquerdo.
Como podemos ver aqui, é basicamente o disco C, né, onde está instalado meu Windows. Então já sabemos o procedimento daqui em diante, né? Vamos acessar a pasta Windows. Dentro da pasta Windows, vamos acessar a pasta System32. Aguardar. Pessoal, é normal ao iniciar um modo live de algum Linux, às vezes travar, né? Principalmente quando iniciamos no modo live aqui na máquina virtual, em que os recursos são mais limitados, o processador é mais limitado, apenas uma parte do processador que é usado, ou apenas uma parte da memória RAM que é utilizado. Ok, agora vamos vir aqui pesquisar SETHC. Bom, pessoal, na aula passada eu não tive permissão, mesmo com o administrador, de alterar. Então, aqui, nesse caso, continuou com o mesmo nome, SETHC. Continuou com o mesmo nome, o CMD. Aqui, como podemos ver, o SETHC, nesse caso é o CMD da aula passada, e o SETHC, que é o SETHC original, né? Que está aqui como que eu renomeei SETHC cópia, né? .exe. Nesse caso aqui no Linux, ele não mostra o ícone, ele apenas mostra aqui um ícone dizendo que é arquivo executável de Windows, né? .exe. Ele está até mostrando a extensão. Mas o procedimento é o mesmo. O que a gente faria? Clicaria com o botão direito, viria aqui renomearia o CMD para SETHC e depois viria aqui no SETHC, clicava em renomear, renomeava para qualquer outro arquivo e assim fazia aquele procedimento que eu mostrei para vocês. Depois disso, basta remover o pendrive ou a mídia removível, né, com o Linux e reiniciar o sistema, né? Forçar a desmontagem, reiniciar. Vou reiniciar aqui. Vamos aguardar um pouco. Repare que o procedimento não é tão difícil assim, pessoal. Em alguns casos, lá na partição, pode ter mais de uma ou duas partições. Lá naquele caso, tinha três. Uma onde estava rodando o Linux, no caso o Ubuntu, né? E outras duas era do Windows, né? Uma reservada lá do Windows e o disco C, né? Que conseguimos acessar. Em alguns casos, pode ter mais de um usuário, mais de uma partição, né? Várias partições. Mas basta procurar qual partição ali podemos tá achando o nosso disco C, nossa pasta Windows e a pasta System32. Então, vamos clicar aqui 5 vezes novamente e repare que abriu aqui o nosso CMD, né? E da agora para frente eu já ensinei para vocês como funciona, né? User passwords 2 para acessar. E aqui podemos redefinir uma senha, adicionar um usuário, remover um usuário, adicionar ele como administrador, ou adicionar um novo usuário, ou remover qualquer usuário que tem aqui. Enfim, eu já mostrei, já ensinei isso aqui para vocês. Bom, por essa aula é só e até a próxima aula, pessoal.